Como eu havia falado para vocês em aula, as nossas avaliações desse bimestre vão falar sobre o Pantanal, que nós temos visto muitos incêndios acontecendo lá nos jornais. A gente tem visto bastante notícias sobre isso, né? Então é importante você, na capa da sua provinha, no envelope, tem toda a informação sobre o Pantanal e é importante você ler, tá? Todos os animais que vocês veem nas provas, todos eles são que vivem no Pantanal, eles são nativos do Pantanal, tá? Então hoje a gente vai falar da prova de português, amanhã é matemática, história e geografia, a gente já vai falar sobre isso depois dos vídeos que vocês vão fazer, tá bom? O Pantanal, ele é um importante bioma, não só para o Brasil, gente, mas para o mundo inteiro, tá? Porque nele existem diversas espécies de animais. Vocês vão ver aqui, ó, 1.700 espécies conhecidas de animais e vegetais. Então, se um ecossistema ele é afetado, ele vai afetar todo um planeta. Então, a queimada que está acontecendo no Pantanal é um problema muito grave, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Então, começando a nossa avaliação, vocês vão iniciar escrevendo o nome completo. Professor e a data, tá? A data dia 28, que é o de hoje. Mesmo que você faça no outro dia, você bota dia 28, tá? E você vai, número 1, leia a reportagem e faça o que se pede. Primeiro a gente lê o título, começando pelo título. Incêndios no Pantanal causam devastação, matam animais e emitem alerta climático. Um incêndio está queimando desde meados de julho no Pantanal, deixando um rastro enorme de destruição. Uma equipe de veterinários, biólogos e guias locais chegou no final de agosto para percorrer a estrada de terra conhecida como Rodovia Transpantaneira, tentando salvar animais feridos. Este é um dos milhares de incêndios que varrem o Pantanal brasileiro neste ano, no que os cientistas climáticos temem que possa se tornar um novo normal, repetindo outros casos de aumento de incêndios causados pelo clima, como os da Califórnia à Austrália. Os incêndios agora estão ameaçando um dos ecossistemas de maior biodiversidade do planeta, dizem os biólogos. O Pantanal abriga cerca de 1.200 espécies de animais vertebrados, incluindo 36 ameaçados de extinção. O fogo não é novidade na região. Por décadas, os fazendeiros usaram as chamas para devolver nutrientes ao solo de forma barata e renovar o pasto para o gado de corte. Mas essas chamas, alimentadas pela seca, agora queimam com força histórica, correndo pela vegetação ressequida. Então, eu vou explicar para vocês. Esse fogo está queimando desde meados de julho, desde o mês de julho, lá no Pantanal, e tem destruído todo o território. Então, uma equipe de veterinários, biólogos e guias estão lá tentando salvar os animais, né? Muitos não conseguem ser salvos porque são mortos queimados, tá? Cientistas estão com medo de se tornar rotineiro naquele lugar. Por quê? Lá nos Estados Unidos, na Califórnia, a Austrália, também aconteceu uma queimada assim imensa, tá? Foram queimados até casas, mansões, porque eles não tiveram mais o controle desse fogo que aconteceu lá nos Estados Unidos. E os cientistas estão com medo que isso aconteça também no Pantanal. E se isso acontecer, gente, ó, o Pantanal, ele é um local de biodiversidade. O que é isso? Biodiversidade é que existem vários tipos de vida, tanto de animais quanto de plantas também. Então, 1.200 espécies de animais vertebrados. Vocês lembram que são animais vertebrados? São aqueles animais que possuem ossos e coluna vertebral. E 36 ameaçados de extinção. Ameaçados de extinção são aqueles animais que correm o risco de sumir do planeta Terra. Então, olha só, lá existem 36 espécies ameaçadas de extinção. Então, o fogo lá, gente, era rotineiro porque os fazendeiros da região, colocavam fogo na plantação, na floresta, para que
queimar aquela floresta para transformar em pastos para o gado, para o boi poder comer. E esses fazendeiros, eles têm o quê? Frigoríficos, né? Eles criam o gado para que a gente possa comer a carne dele. Mas não é justo eles destruírem a floresta, o ecossistema, para que se faça pasto. Porque nesse período que nós estamos, de julho até outubro, é um período de seca do clima. E aí, não sem chuva, a chama do fogo, ele vai descontroladamente. Então ele vai queimando muito mais. Ó, alimentadas pela seca, agora queimam com força histórica, porque está queimando sem controle, tá? Pela vegetação ressequida, porque a vegetação está ressecada porque não chove, tá? Então, todas as informações que vocês foram ver na prova, a tia tirou de sites de notícias que estão na internet. Aqui, ó, está aqui, ó, fonte. Se você digitar esse endereço, vai aparecer a matéria que a tia tirou esse texto para vocês, tá? São todas fontes verdadeiras para que vocês possam ter notícias verdadeiras sobre o Pantanal. Letra A. Os substantivos são palavras que dão nome a alguma coisa. Retire do texto. Substantivos são palavras que dão nomes, tá? Não pode ser qualquer palavra que você vai tirar do texto. Tem que ser palavras que dão nome a alguma coisa. Por exemplo, caneta, papel, tá? Tem que ser o nome de alguma coisa. Um substantivo próprio. Nós estudamos que substantivo próprio são nomes de pessoas, de lugares, de estados, países, tá? E eles devem começar com letra maiúscula. Então, você vai procurar no texto palavras que tenham substantivo próprio, que comecem com letra maiúscula, que seja nome de algum lugar, de algum país, de algum estado, tá? E um substantivo comum. Não pode ser qualquer palavra. Por exemplo, está, desde, isso não é nome, tá? Isso é uma outra coisa que a gente vai estudar mais pra frente. Tem que ser o nome de algum objeto, de alguma coisa, de alguma espécie de alguma coisa, tá? Letra B. O texto foi extraído de, a tia já deu a dica para vocês, um site ou um livro. É só marcar um X, tá? Aqui a tia tem a resposta, mas eu vou cobrir para vocês não verem. Retire do texto uma palavra com quer ou que. Você vai procurar no texto uma palavra com quer ou que e vai responder aí. No número 2, está escrito assim, ó. Os substantivos podem ser femininos ou masculinos. Escreva o feminino dos substantivos. Você vai ler a palavra e vai escrever o substantivo dela. Por exemplo, o feminino de gato é gata. O substantivo de cachorro é cadela. Então, você vai escrever o feminino dessas duas palavras, tá? Número 3. Os substantivos que indicam duas ou mais coisas estão no plural. Passe as palavras que estão no singular para o plural. Se eu tenho só um objeto, ela está no singular. Uma caneta. Eu devo concordar o adjetivo com o substantivo. Uma caneta. Agora, se eu tenho duas ou mais, eu tenho que concordar o adjetivo e o substantivo para o plural. 3 canetas. Eu não posso escrever 3 caneta. Então, eu tenho que escrever 3 canetas. Então, você vai ler essas palavrinhas que estão aqui e vão passá-las para o plural. Incêndio vai ficar, tá? Então, você lê e passa para o plural. Número 4. Os substantivos podem indicar tamanho normal, pequeno ou grande. Escreva os substantivos no diminutivo e no aumentativo. Na forma normal, a tia escreveu normal, fogo. No diminutivo, você vai escrever um fogo pequeno. Um fogo pequeno, ele é o quê? No aumentativo, é um fogo grande. Então, como é um fogo grande? Animal, tá na forma normal. Um animal pequeno é um... Aí você vai escrever aqui no quadradinho. Animal no aumentativo, na forma grande. Um animal grande, ele é um... Você vai escrever aí, tá? Número 5. O substantivo coletivo é um substantivo comum, que mesmo estando no singular, indica um grupo de seres da mesma espécie.
Dê os coletivos observando as palavras do quadro. Coletivo, gente, é um grupo de espécies juntas, né? Por exemplo, se eu tenho várias abelhas juntas, eu tenho um enxame. A palavra enxame, é uma palavra comum, está no singular, só que ela me indica um grupo de coisas. Então, aqui nesse retângulo, tem 4 coletivos: alcateia, cardume, fauna e flora, tá? Então, você vai ler aqui, ó, animais. Qual é o coletivo de animais? Quando eu tenho vários animais juntos. Eu tenho uma alcateia, um cardume, uma fauna ou uma flora. Aí você vai escrever aí. Peixes. Quando eu tenho vários peixes juntos, eu tenho o quê? E aqui é vegetação e lobos. Quando eu tenho uma vegetação, várias plantas juntas, eu tenho o quê? Quando eu tenho vários lobos juntos, eu tenho o quê? Para fazer o número 5, vocês podem consultar a página de coletivos do livro, tá? Porque é difícil vocês saberem todos os coletivos na ponta da língua. Os sinônimos são palavras que apresentam sentidos próximos, que podem ser substituídas umas pelas outras sem alteração do sentido. Dê os sinônimos das palavras. As palavras, ele precisa dar o sinônimo delas. Sinônimos são palavras que têm o mesmo sentido. Por exemplo, hoje o dia está belo. Hoje o dia está lindo. Então, lindo e belo têm o mesmo sentido. Eu posso usar qualquer uma das duas que você vai entender o que eu quero te dizer. Então, distante. O menino mora distante. Então, o menino mora... Você vai escrever aqui. Ferido. O animal está ferido. O animal está... Você vai escrever aqui, tá bom? 7. Os antônimos são palavras que apresentam sentidos opostos. Dê os antônimos das palavras. Antônimos são palavras que têm um sentido contrário, diferente, tá? Então, por exemplo, eu não posso falar o animal é bonito e o animal é belo. Não, isso é sinônimo. É o contrário. O animal é bonito, o animal é feio. O contrário de bonito é feio, tá? Então, quente. O dia está quente. Qual é o antônimo de quente? O dia está... O menino é forte. Qual é o contrário de forte? O menino é... Tá bom? Então, lembra aqui, ó. Todos os animais que ilustram as nossas avaliações são nativos do Pantanal. Boa avaliação. Todos os animais que vocês forem observar na prova, de todas as provas, são animais originários que vivem nativos do Pantanal. Tia colocou um desenho bem pequenininho para que vocês possam pintar. E se você, ó, essa aqui a gente já sabe o nome, arara azul, então ela é azul, tá? Se vocês tiverem dúvida, é só vocês pesquisarem, já que vocês estão com o celular na mão, pesquisa lá, a tia colocou o nome em todos eles, tá? Pesquisa lá o animal para vocês verem como ele é de verdade e pintem igual, tá bom? Capricha na prova, na letrinha, façam ponta no lápis para que a letra fique bem caprichada. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem tirar no livro, tá? Na internet. Caprichem para que todo mundo tire uma boa nota. A gente fez uma prova com muito amor para vocês. Um beijo, fiquem com Deus.